Estruturas algébricas. Unidade 1. Números inteiros. Por estrutura algébrica do conjunto Z, conjunto dos números inteiros, entende-se o conjunto de propriedades dos números inteiros que dizem respeito às suas duas operações habituais, a adição e a multiplicação, bem como a ordem definida pelo conjunto dos inteiros pela relação menor, a chamada relação de ordem menor. Introduziremos as operações de adição e multiplicação em Z de forma axiomática, isto é, a partir de um conjunto de axiomas ou postulados, propriedades básicas, admitidas a priori, que caracterizam essas operações em Z. A partir desse conjunto de propriedades axiomáticas, deduziremos algumas outras propriedades, também elementares e conhecidas por todos nós, porém demonstráveis, isto é, dedutíveis a partir dos axiomas básicos. Admitiremos axiomaticamente que existe um conjunto de inteiros cujos elementos são chamados números inteiros, havendo em Z dois elementos destacados e distintos, que são, a saber, 0 e 1. Admitiremos também que em Z são definidas duas operações, a adição, denotada por mais, e a multiplicação, denotada por ponto, dizendo que mais e ponto são duas operações em inteiros, queremos dizer que mais e ponto são duas funções. Observem. Sendo que a primeira associa cada par ordenado de inteiros x, y a um único inteiro x mais y, chamado soma de x e y, e a segunda, a operação multiplicativa, associa cada par de inteiros x, y a um único inteiro x vezes y, denotado também por x, y, quando isto não gerar ambiguidade, chamado produto de x e y. Assumiremos que as operações adição e multiplicação em Z têm as seguintes propriedades. Para cada x, cada y e cada z, todos no conjunto dos números inteiros tem-se. Axioma 1. A adição em Z é associativa. Axioma 2. A adição em Z é comutativa. O axioma 3. O zero é o elemento neutro da adição no conjunto dos inteiros. Axioma 4. Existe um elemento menos x em Z chamado oposto de x, ou inverso aditivo de x, ou ainda simétrico de x, relativamente à operação adição, satisfazendo que a soma do número com seu oposto é igual a zero. A multiplicação em Z também é associativa, assim como também é comutativa. 1 é o elemento neutro da multiplicação em Z, e a multiplicação é distributiva em relação à adição. Definição: subtração em Z. Chama-se diferença de dois inteiros, x e y, a soma de x mais menos y. A subtração em Z é a operação menos, sinal de menos, Z por Z, que implica o conjunto Z, que associa cada par ordenado x, y à diferença x menos y. Para cada x, cada y, cada z, todos em Z, valem as propriedades. X mais y é igual a x, que implica que y é igual a zero, ou seja, zero é o único elemento neutro da adição em Z. X mais y é igual a zero. Significa dizer que y é igual a menos x, ou seja, o oposto de um inteiro x é único. X mais y é igual a x mais z, logo temos que y é igual a z, lei do cancelamento da adição. Menos, parênteses, menos x é igual a x. Menos, parênteses, x mais y é igual a menos x menos y. Atenção, menos x menos y significa menos x entre parênteses, menos y, ou seja, menos x mais menos y. X vezes zero é igual a zero. Menos x vezes y é igual a menos xy. Menos x vezes menos y
é igual a xy. X menos y vezes z é igual a xz menos yz. Vamos observar agora algumas demonstrações. Façam a leitura dessas demonstrações. Demonstração 1, nós temos que x mais y é igual a x. Pelos axiomas que nós vimos anteriormente, A1, A3 e A4, teremos esta consequência. A demonstração 2, nós temos que, se x mais y é igual a zero, então nós teremos que menos x mais y é igual a menos x mais zero. Então, pelos axiomas A1, A3 e A4, que também vimos anteriormente, podemos retirar deles esta conclusão que vocês podem estarem observando com mais cuidado. E assim, façam a leitura da demonstração 3 e 4. É importante observar que os axiomas demonstrados anteriormente não são suficientes para caracterizar de maneira única o conjunto Z. Consideremos, por exemplo, o conjunto Z formado pelos elementos 0 e 1, no qual definiremos uma adição e uma multiplicação conforme as tabelas abaixo. Vamos observar que nós temos aqui duas operações, uma operação aditiva e uma operação multiplicativa. Essas operações, aditiva e multiplicativa, definidas no conjunto dos inteiros, conforme as suas tábuas dadas acima, satisfazem os axiomas A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3 e D, que vocês podem acompanhar mais uma vez, voltando aos slides anteriores e fazendo uma revisão desses axiomas. Consideramos a adição A mais X igual a B, A, X e B naturais. Em particular, consideremos A igual a 6 e B igual a 1. Assim, 6 mais X igual a 1, ou então X é igual a 1 menos 6. Como 1 é menor que 6, a diferença 1 menos 6 não está definida no conjunto dos números naturais. Esta dificuldade encontrada é a necessidade de se efetuar a subtração para quaisquer dois números naturais. Foi um dos fatores que impulsionou o estudo que levou à formalização do conjunto dos números inteiros. O que foi feito diante disso? Ao conjunto dos números naturais, acrescentaram-se todas as diferenças B menos A, com B menor do que A, formando um novo conjunto. Os elementos deste novo conjunto serão diferenças B menos A com A e B naturais. Observemos as diferenças B menos A, onde A e B pertencem ao conjunto dos números naturais. Com isso, a gente vai observar essa tabela formada por elementos B menos A. O conjunto das diferenças 0 menos 1, 1 menos 2, 2 menos 3, 3 menos 4 é representado pelo inteiro menos 1, notação inspirada na diferença 0 menos 1. Analogamente, o conjunto das diferenças 0 menos 2, 1 menos 3, 2 menos 4 é representado por menos 2. Assim, sucessivamente para cada sequência de diferenças, associamos um elemento do conjunto dos inteiros. Denotamos o novo conjunto por Z e o representamos por Z igual ao conjunto formado pelos números inteiros negativos e pelo conjunto dos números inteiros positivos. Com isso, nós podemos perceber que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Geometricamente, representamos o conjunto dos números inteiros por pontos em uma reta, por exemplo. Temos aqui a reta numérica e os elementos do conjunto Z representados por estes pontos na nossa reta numérica. Como Z é uma extensão de N, o conjunto N está contido em Z. A representação de Z como pontos de uma reta facilita a compreensão das operações adição e subtração em Z, que veremos a seguir. Vejamos alguns subconjuntos de Z com sua respectiva representação, os quais são destacados em diferentes situações de aprendizagem.
Então, aqui nós temos o conjunto dos inteiros não negativos, que é representado por Z+, formado pelos elementos inteiros não negativos. Temos o conjunto dos números inteiros positivos, que é formado pelo conjunto dos números inteiros positivos. Esse asterisco significa dizer que nós temos o conjunto dos inteiros positivos menos o zero. Então, esse conjunto será representado pelos elementos inteiros positivos, com exceção do zero. Inteiros não positivos é formado pelos elementos negativos do conjunto Z. Inteiros negativos com asterisco significa que esse conjunto é representado pelos inteiros não positivos, com exceção do zero. Definiremos aqui um número inteiro como uma classe de equivalência dada por uma relação de equivalência no conjunto N por N. Dessa forma, o conjunto Z dos inteiros será o conjunto destas classes de equivalência. Em seguida, iremos definir duas operações em Z e mostrar que Z possui uma cópia algébrica de N. Definiremos a operação subtração em Z e finalizaremos a sua construção. Comecemos então definindo esta relação em N por N e provando que é de equivalência. Definição. Sejam A, B, C, D pertencente a N por N, dizemos que AB está relacionado com CD, quando A mais D é igual a B mais C. Denotaremos AB equivalente a CD. Esta relação pode ser definida como uma relação de equivalência. Como demonstração, nós temos três propriedades aqui. Nós temos a propriedade reflexiva, simétrica e transitiva. Na reflexiva, se AB pertence a N por N, então A mais B é igual a B mais A. Por herança da comutativa em N, logo, AB é equivalente a AB. Simétrica. Se AB e CD pertencem a N por N e AB é congruente a CD, então A mais D é igual a B mais C. E disso, C mais B é igual a D mais A, que significa que C e D é equivalente a B. Transitiva. Se AB, CD e F pertence a N por N, temos uma relação de equivalência entre AB e CD e uma relação de equivalência entre CD e EF. Temos que, então, A mais D é igual a B mais C e C mais F é igual a D mais E. Assim, temos que A mais D mais E é igual a B mais C mais E e A mais C mais F é igual a A mais D mais E. Daí, temos que B mais C mais E é igual a A mais C mais F, que equivale a B mais E igual a A mais F, que equivale a A mais F igual a B mais E. Logo, AB é equivalente a EF. Pensando de forma intuitiva por um momento, considerando a subtração de inteiros, notamos que A mais D é igual a B mais C e é equivalente a A menos B igual a C menos D, isto é, dois pares ordenados são equivalentes, segundo a definição acima, quando a diferença entre suas coordenadas na mesma ordem coincidem. Esta foi a forma encontrada pelos matemáticos do século XIX para iniciar a construção do conjunto dos números inteiros, sem mencionar subtração, mas trazendo sua essência, tendo como ponto de partida os naturais e suas operações. Adição de números inteiros. Definiremos agora a operação aditiva em Z, que denominaremos por adição. Voltando à nossa intuição, se o conjugado de AB expressa, em essência, a diferença A menos B e o conjugado de CD expressa C menos D, a matemática elementar nos dá A menos B mais C menos D igual a A mais C menos B mais D. Esta última expressão se traduz em o conjugado de A mais C, B mais D. Esta é a motivação para a definição formal do conjugado de AB mais o conjugado de CD, que daremos a seguir.
Por definição, temos: sejam o conjugado de AB, o conjugado de CD pertencente ao conjunto dos números inteiros. A soma desses conjugados é dada por o conjugado de AC, de A mais C, B mais D. Vamos demonstrar a seguir que esta operação de adição está bem definida. Então, aqui temos o teorema, temos esses conjugados. Observem, isto é, a adição de números inteiros está bem definida. Como o conjugado de AB é igual ao conjugado de A'B', temos que AB é equivalente a A'B', ou seja, A mais B' é igual a B mais A', da mesma forma que C mais D' é igual a D mais C'. Temos por definição que o conjugado AB mais o conjugado CD é igual ao conjugado de A mais C, B mais D. E o conjugado de A'B' mais o conjugado de C'D' é igual ao conjugado de A' mais C', B' mais D'. Devemos demonstrar que o conjugado de A mais C, B mais D é igual ao conjugado de A' mais C', B' mais D'. De fato, somando os primeiros e segundos membros, na ordem dada, obtemos este resultado: A mais B' mais C mais D' é igual a B mais A' mais D mais C', o que equivale a A mais C mais B' mais D', que é igual a B mais D mais A' mais C'. Portanto, demonstramos como queríamos. A adição em Z é comutativa, associativa e tem o conjugado 00 como elemento neutro. Vejam a demonstração comutativa, associativa e elemento neutro. Teorema cancelamento da adição. Dados alfa, beta e lambda pertencente ao conjunto dos números inteiros e alfa mais beta igual a lambda mais beta, então alfa é igual a lambda. Demonstração. Seja alfa igual ao conjugado AB, beta igual ao conjugado CD e lambda igual ao conjugado EF, assim temos que o conjugado AB mais o conjugado CD é igual ao conjugado EF mais o conjugado CD. E assim concluímos que o conjugado AB é igual ao conjugado EF. Vale a propriedade do elemento oposto dado conjugado AB pertencente aos inteiros. Existe um único conjugado CD pertencente aos inteiros, tal que o conjugado de AB mais o conjugado de CD é igual ao conjugado 00. Este conjugado CD é o elemento conjugado BA. Temos aqui a demonstração. Gostaria que vocês a reproduzissem em seus cadernos e manifestem suas dúvidas no fórum de discussão. Provaremos inicialmente a existência deste elemento oposto e em seguida a sua unicidade. Então, seja o conjugado AB pertencente aos inteiros, tomemos o conjugado CD igual ao conjugado BA pertencente aos inteiros, e assim o conjugado AB mais o conjugado CD é igual ao conjugado EF.
Logo, temos o conjugado AB mais o conjugado BA é igual ao conjugado EF. O conjugado de A mais B, B mais A é igual ao conjugado EF. A mais B mais F é igual a B mais A mais E. F mais 0 é igual a E mais 0. Logo, o conjugado de FE é igual ao conjugado 00. Assim, conjugado AB mais o conjugado CD é igual ao conjugado 00. Sendo assim, existe um elemento conjugado CD igual ao conjugado BA pertencente aos inteiros, tal que o conjugado de AB mais o conjugado CD é igual ao conjugado 00. Suponhamos que existam dois elementos distintos desta forma, o conjugado CD e o conjugado C''D' pertencente aos inteiros, isto é, o conjugado de CD é diferente ao conjugado de C''D', o que equivale a C mais D' diferente de D mais C'. Como ambos são opostos ao conjugado AB, temos conjugado AB mais o conjugado CD igual ao conjugado 00, que equivale ao conjugado A mais C, B mais D, igual ao conjugado 00. Assim, A mais C é igual a B mais D. Por analogia, vamos verificar que o conjugado de AB mais o conjugado de C''D' é igual ao conjugado 00, que equivale a dizer que A mais C' é igual a B mais D'. Multiplicação de inteiros. Definiremos a seguir outra operação em Z, a qual denotaremos por multiplicação e chamamos de produto. Pensando intuitivamente, se o conjugado AB nos expressa A menos B, o conjugado CD expressa C menos D, e A menos B vezes C menos D é igual a C mais BD menos AD mais BC, temos a motivação para a seguinte definição. Dados o conjugado AB e o conjugado CD em inteiros, definimos o produto do conjugado AB vezes o conjugado CD como sendo o conjugado de A vezes C mais B vezes D, A vezes D mais B vezes C. A multiplicação em Z está bem definida, isto é, se o conjugado de AB é igual ao conjugado de A'B' e o conjugado de CD é igual ao conjugado de C'D', então o conjugado de AB vezes o conjugado CD é igual ao conjugado de A'B' vezes o conjugado de C'D'. A demonstração nos diz que seja o conjugado AB igual ao conjugado A'B', isto é, A mais B' é igual a B mais A', que nos fornece CA mais CB' igual a CB mais CA', e DA mais B'D igual a BD mais A'D. A multiplicação em Z é comutativa, associativa, tem o conjugado 1, 0 como elemento multiplicativo e é distributiva em relação à adição. Além disso, vale a propriedade do cancelamento multiplicativo, isto é, se alfa, beta e lambda pertencem a Z, com lambda diferente do conjugado 00 e alfa lambda igual a beta lambda, então alfa é igual a beta. Temos aqui a demonstração das propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. Fica como exercício para que vocês pratiquem, manifestem suas eventuais dúvidas no fórum de discussão. Temos aqui também o cancelamento multiplicativo. Para não esquecer, para todos AB inteiros, tem-se que A menos B mais B é igual a A.
O oposto da soma de dois inteiros é igual à soma dos opostos dos dois inteiros. Ou seja, se A e B são números inteiros, então temos que menos A mais B é igual a menos A mais menos B. O oposto do produto de dois números inteiros é igual a um dos números multiplicado pelo oposto do outro. Ou seja, menos AB é igual a menos A vezes B, que é igual a A vezes menos B. O oposto de um número inteiro é o próprio número, ou seja, menos A é igual a A. O produto do oposto de A pelo oposto de B é o produto AB. Sejam AB e C inteiros e C diferente de zero, se A vezes C é igual a B vezes C, então A é igual a B. O oposto de A menos B é B menos A, ou seja, menos A menos B é igual a B menos A. Para todos A, B e C pertencentes a Z, A vezes B menos C é igual a AB menos AC. Bons estudos!